Fala bacana, bem-vindo ao canal. Vamos discutir aí sobre os 3 métodos de injeção de dependência e aprender a utilizá-los corretamente. Sigam o canal, se inscrevam, que dessa forma vocês apoiam o projeto, apoiam o Brandão a cada vez trazer mais tecnologia para vocês, tá? Quem quiser apoiar mais ainda é só entrar em abrandãol.com.br, beleza? Vamos lá. Eu entrei aqui no site da Microsoft, já vou deixar esses links aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês olharem o material, a documentação oficial, tá? Eu vou explicar aqui o uso do Singleton, Scoped e Transiente. Bacana. Singleton, ele sobe um objeto único na memória, né? Então você tem lá uma API REST rodando e você tem, por exemplo, um repository, né? Você tem um repositório lá com interface, tudo bonitinho. Aí você fica na dúvida, cara, eu uso o Singleton, Scoped ou Transiente? Vou entender os 3. Singleton, eu subo um objeto único na memória. Então toda vez que todos os requests que fizerem vão reutilizar esse objeto. Então vamos lá, subir o projeto. Na primeira requisição ele vai subir o seu objeto na memória, como Singleton, tá? E todos os requests vão reutilizar esse objeto em memória. Então vai ter uma única instância. Bacana. Scoped. Quando eu fizer o request, ele vai levantar o meu objeto e em todo o lifecycle da requisição ele é um objeto único. Quando termina a requisição, ele mata o objeto da memória. Então se eu entro com 2 requisições, basicamente quase ao mesmo tempo, e elas estão executando o pipeline em paralelo, os objetos estão isolados, mas compartilhados dentro da mesma requisição, né? Então se você chama esse objeto mais de uma vez dentro do pipeline da sua requisição, ele é reutilizado durante a requisição. Então Singleton, um objeto único, e o Scoped, ele tem um lifecycle, né, durante o request. Singleton é o mesmo objeto para a sua aplicação, para aquele contexto da aplicação, e Scoped é do contexto da requisição. Bacana? E o mais simples aí é o Transiente, né? O que ele faz? Independente de onde você chama, como você chama, se é dentro do request, para aplicação, enfim, sempre que você chamar um objeto, ele vai obter esse objeto novo, vai subir um objeto novo para você. Tá? Então você está sempre tratando de um objeto novo, independente se é na mesma requisição, se é o mesmo contexto da aplicação, é sempre um objeto novo, que é o inverso do Singleton, né? Singleton, objeto único, e Transiente, sempre um objeto novo. E o Scoped, ele reutiliza durante o lifecycle da requisição, tá? Então tem aqui a documentação do Singleton, Scoped e Transiente. Vou deixar esses links aí na descrição do vídeo, tá? Eu preparei um código bem simples para mostrar para vocês de como isso funciona e a gente vê isso em execução, tá? Eu criei aqui um repositório e 2 serviços e fiz a injeção de dependência aqui no Configure Service e já deixei meu repositório aqui, ó, como Singleton, tá? Vamos olhar o código dele um pouquinho por dentro, aí a gente roda a aplicação para vocês entenderem aí a diferença, né? A gente vai trocando esse carinha aqui de Singleton, depois para Scoped, depois para Transiente. Vamos observar os efeitos aqui, né? Então tem uma controller onde eu tenho três rotas, né? Tratando sobre clientes, que é o meu customer. Eu tenho o cliente que é VIP, o cliente normal e o cliente que, enfim, ele obtém os 2 perfis, né? Isso aqui é só um exemplo didático, né? É só para a gente ter 3 contextos aí diferentes. Então tem o VIP normal e o both. Bacana. Aí é legal, ó, aqui eu chamo uma vez o serviço e aqui eu chamo o serviço A e o B, né? Então o A se trata do meu VIP, né? Que eu pego inclusive daqui, ó, da injeção de dependência do From Service, que eu fiz ele aqui, ó, deixei eles como transiente. Então toda vez que eu fizer a chamada, esse cara aqui não está isolado, né? Ele é criado um novo objeto. Mas galera, vocês podem trocar aqui, tá? Não é depende muito da regra de negócio, do tipo de objeto que você está tratando, né? O interessante é entender como funciona os 3 métodos, para vocês tomarem a decisão correta, tá? Então aqui eu chamo aqui do meu serviço o Customer, A, o B é o normal, e aqui eu chamo o A e o B, só para a gente ver aquela questão do Singleton, Scoped e Transiente se comportando de maneira diferenciada, né? Então aqui no meu serviço A, eu chamo a injeção de dependência, ó, de Customer Repository, onde a gente setou ele como Singleton, né? Então eu chamo Customer Repository e faço a operação de insert.
E no B também eu chamo Custom Repository, né, e faço a inserção lá do nome. Tá? Então os dois serviços são iguais. Chama a injeção de dependência do repositório e executa. Vamos entrar aqui no repositório, é todo em memória, é só exemplo também. Então tem uma lista em memória, e toda operação que eu faço eu adiciono um novo cliente usando o nome. Aí eu criei esse instância ID aqui só para a gente poder verificar que é o mesmo número da instância, que ele realmente reutilizou o objeto, só para a gente confirmar isso, tá? Mas isso aqui não é necessário. Bacana, então quando eu criar o repositório, ele vai gerar um log de informação, repositório criado com sucesso, e toda vez que eu inserir um novo objeto, ele vai mostrar o novo cliente criado, para a gente observar a seguinte coisa: quando que ele cria um repositório e quando que ele reutiliza o repositório, beleza? Então vamos começar o nosso primeiro teste aqui, o repositório como singleton. Eu vou executar o projeto. Legal. Vou aumentar um pouquinho a fonte dele. Então tá aí. Legal, ele sobe uma página web. Bacana. Aí eu vou chamar o nosso Postman. Deixa eu digitar aqui. Postman. Legal. Deixa eu só ele subir aqui pra gente. Já está na minha outra tela aqui. Vou trazer. Bacana. Legal. Então vou chamar o endpoint VIP. O body não importa, né? A regra de negócio. Content type é só para a gente poder ver a mágica ali acontecendo do singleton. Então vou reduzir aqui e vou chamar agora no VIP. Veja que aqui, ó, repositório criado, tá? E o cliente foi inserido, né? Foi criado com sucesso. Ele está como singleton, então na próxima chamada ele reutiliza o repositório, ele não recria, tá vendo? Reutiliza. E se eu for chamar outra rota, que é o normal, olha o efeito, ele não recria o repositório, ele está reutilizando o objeto. As duas chamadas estão reutilizando o objeto criado no repositório. Bacana? Legal. Agora vamos fazer o seguinte, vamos executar essa rota aqui, ó, a both, onde eu chamo lá os dois serviços ao mesmo tempo, né? Onde cada serviço faz a injeção de dependência do repositório. Mas como está singleton, ele deve reutilizar o mesmo repositório, independente do serviço que eu estou executando. Vou rodar novamente. E agora a gente vai ver a diferença dos três, bem clara. Subiu a página web. E vou executar aqui, ó, a rota both, né? Onde ele chama lá os nossos dois serviços. Legal. Beleza, rodei a aplicação, fiz a primeira chamada, ó. Ele criou o repositório e tanto o serviço A como o B fizeram a inserção do cliente, mas sem recriar aqui o repositório, porque eles reutilizaram. Então se eu chamar de novo, ó, o repositório não é criado, ele está sempre utilizando o mesmo repositório. Então o escopo aqui está no escopo de aplicação, está no contexto aí da aplicação. Bacana. Ah, Brandão, eu queria que cada request tivesse um repositório, eu subisse um novo repositório, mas ele aproveitasse esse objeto dentro do lifecycle. Então nós temos que mudar o que? Para Scoped. Vamos alterar aqui. Ponto. Scoped. Então está dentro do escopo da requisição agora. Então a cada request ele tem que criar o repositório, mas ainda assim reutilizar entre os serviços, né? Então está subindo a aplicação, subiu. Vou chamar o Wolf de novo. A paginazinha, legal. Então ele tem que criar o repositório, reutilizar nos dois serviços. No próximo request, criar o repositório novamente, porque está no contexto da requisição. Criou o repositório, reutilizou os objetos. Um novo request. Criou o repositório e reutilizou os objetos. Criou o repositório, reutilizou os objetos. Ah, bacana. Então se for singleton, ele criou o repositório uma vez, reutiliza em todos os requests. Se for scoped, cada request ele cria o objeto, mas reutiliza ele entre os serviços. Bacana, né? E agora vamos para o transiente, onde ele tem que criar o objeto sempre. Então aqui vai mudar. Toda vez que ele chamar o repositório, ele vai criar um novo objeto, executar e derrubar da memória. Bacana.
Deixa subir direitinho, vai subir aquela página em branco. Legal, está executando. E vamos chamar o buff de novo, onde eu chamo o serviço A e o serviço B, né? Então ele tem que criar um objeto de repositório para o serviço A, um objeto de repositório para o serviço B, porque cada chamada eu crio um objeto novo. Fiz o request, ó, repositório criado, e vejam aqui, ó, final C, final C, final 6, final 6. Então ele criou novos repositórios aqui. Então se eu chamar de novo, ele vai recriar os repositórios. Agora é final 8 e 57. Lá era A6 e 7C, né? Se eu chamar de novo, ele recria. Então ele não reutiliza o objeto em memória. Então essa é a diferença entre o singleton, scoped e transiente, tá? Então dependendo da sua regra de negócio, o que você estiver fazendo, você escolhe entre as três formas de reutilizar o objeto em memória ou não reutilizar, no caso do transiente. Beleza? Valeu, galera. Grande abraço aí.